Acolhamos com alegria o Evangelho neste tempo de Natal. O Evangelho que hoje iremos rezar é o Evangelho de João, capítulo 1 e versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para os que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, chegamos no último dia do ano de 2025, nesta quarta-feira, 31 de dezembro. No princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne e agora habita no meio de nós. Vamos rezar então por este último dia do ano, pedindo a graça do Senhor, que está na página 103. Senhor, concedei-me a graça de conhecer-vos mais profundamente como Verbo eterno, luz e vida, que se fez carne por amor a mim. Entremos então na cena bíblica de hoje. Antes de tudo, lembremos o que vamos meditar e o que conhecemos sobre Jesus. A gente sabe daquilo que a gente experimenta, mas hoje a gente vai dar um passo, a gente vai contemplar um pouco o princípio. Difícil, não é? Mas a gente vai imaginar o céu, esse Deus Criador, criando, nos amando por primeiro. Vamos contemplar então apenas Deus. Deus sendo bom, Deus com o Verbo, Deus criando, gerando o próprio Filho. Tente então sentir essa comunhão perfeita. A divindade do Verbo. O Verbo era Deus. Permita que essa verdade penetre em você também. Quem é este Verbo? O poder criador do Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observemos Deus trabalhando. O ambiente celestial. Imaginemos a vida e a luz emanando do Verbo. Imaginemos a luz que brilha nas trevas. Pare por um longo período de tempo diante desse mistério. Deixe-se envolver por ele. Coloque-se diante de Deus e converse com ele.
Fale com Deus sobre Jesus. Peça a graça de conhecer Jesus profundamente. 3 pontos importantes para a sua oração. Primeiro ponto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O termo verbo, do grego logos, é central. Ele se refere à razão, à palavra, ao pensamento e ao princípio e fundamento. Para os gregos, o logos era a razão universal que organizava o cosmos. Para os judeus, a palavra de Deus era a própria manifestação da ação divina que cria e sustenta. João une essas duas concepções para apresentar Jesus. Segundo ponto: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo é a fonte da vida em todos os sentidos, física e espiritual. Essa vida se manifesta como luz. Terceiro e último ponto: é a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a dominam. A luz simboliza a verdade, o conhecimento de Deus e a salvação. Coloquemo-nos diante desse Verbo, que é o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne, que tomou corpo, que se fez gente. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, estamos ainda diante da dinâmica da manjedoura. Peçamos neste último dia do ano a graça de que tenhamos a consciência e a gratidão de que tudo que vivenciamos este ano vai nos ajudar a vivenciar melhor um ano que se inicia. Uma boa oração para você, um bom término de ano, e abramos-nos ao novo que Deus reserva para nós no novo ano que se inicia. Um abraço e feliz ano novo.